Irmãos, Lucas capítulo 3, verso 16. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, verso 16. E disse João a todos, Lucas 3,16: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor nos abençoe, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela encerra dentro dela um projeto. O único projeto que Deus fez para o homem. Então, quando o homem ele sai da presença do Senhor, o homem entrou naquele momento em um caminho que não estava, que era previsto por Deus, pela sua onisciência, mas não era o propósito do Senhor para a vida do homem. Então o homem entra agora em um caminho alternativo. E Deus então, ele coloca em prática naquele momento um projeto, um plano que ele já havia elaborado na sua eternidade. E o projeto, esse plano, é para fazer com que o homem volte de novo a estar no projeto original do Senhor, no plano, no caminho original que ele havia feito, proposto na sua eternidade. Então o homem, ele, com a sua decisão, com sua má escolha, o Senhor abriu um parênteses em todo o projeto, seu projeto. Nós estamos dentro de um parênteses que vai ser fechado a qualquer momento. Então, nesse parênteses que Deus abre na nossa vida, na vida da humanidade, o Senhor, ele parou tudo aquilo que estava fazendo na sua eternidade. Então, o Senhor para toda a eternidade hoje, toda a eternidade, incluindo o próprio Pai, a sua palavra, que vem e conhecemos como Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, o seu Espírito, os seus anjos, os seus arcanjos, toda a eternidade hoje vive em função da salvação do homem. Nada mais. O Senhor, ele abriu esse parênteses para colocar em prática um projeto que vem se desenrolando. E nós vemos esse projeto na palavra. Depois que nós começamos a conhecer o Senhor, nós não fazemos mais diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Essa, para nós, é uma diferença, isso aí é uma divisão histórica agora. Porque, na realidade, a revelação do Senhor na nossa vida, ela abriu a palavra de tal maneira que, se lemos no Velho Testamento, o período chamado Velho Testamento, está catalogado como Velho Testamento, a Velha Aliança, o Velho Pacto, nós encontramos ali elementos e a revelação, as mesmas que nós encontramos no período do Senhor Jesus, em que está registrado nos Evangelhos, e também na terceira fase do projeto, que é a fase onde nós nos encontramos. Então nós começamos a entender que não havia uma divisão, a Bíblia não está dividida entre Velho e Novo Testamento. A divisão para nós não é histórica. A Bíblia está aqui agora com 3 fases que são distintas, mas elas têm uma harmonia entre si, porque nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no primeiro período, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito no segundo período em que o Senhor Jesus se apresenta, e nós vemos também o Pai, o Filho e o Espírito com a ênfase para o Espírito nessa última hora. A primeira fase foi a ênfase para o Pai,
Então o Pai se revela. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e por várias ocasiões, nós vimos por 50 vezes, Moisés cita como o Senhor havia lhe revelado no monte. 50 vezes ele fala isso, sobre a construção do tabernáculo. Então era a pessoa do Pai que se revela. Depois, na segunda fase do projeto, nós vemos a pessoa do Filho. Então Jesus se revela e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então são os evangelhos que mostram, que revelam a pessoa do Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus vai para a glória e aponta para a terceira e última fase do projeto, que é a fase que estamos vivendo, que é a fase do Espírito Santo, para fechar uma parte da nossa história e nós, na eternidade, vamos conhecer todas as coisas. Mas o Senhor colocou em prática um plano. E nesse plano, nesse projeto, que é o projeto de resgate da alma do homem, o Senhor se inclui, Ele inclui toda a sua eternidade. E que resgate é esse? E que plano é esse? E quem que Deus inclui? Como é que é esse projeto? Deus criou o homem para viver. Deus não criou o homem para o homem morrer. O homem não foi criado para morrer. A morte não encaixa conosco. Então Deus cria o homem para o homem viver. E Ele prepara o homem para habitar no universo que é seu próprio, que é o universo da sua redenção. Tem a vida no centro desse universo. Todo esse universo concorre para a vida. No universo onde Deus habita, a vida é a tônica de todas as coisas. Lá o dia é perfeito, é eterno. A vida, ela é perfeita, absolutamente perfeita, porque ela é eterna, não para. O amor é eterno, o amor de Deus está em todos os detalhes da eternidade. Então, tudo que nós vemos na eternidade, ele concorre para a vida, tem a vida como centro de todas as coisas. Então, Deus criou o homem para viver nesse universo da vida, onde a morte não existe, a dor nem de longe. Mas o homem sai e ele é lançado agora em outro universo, que é esse que nós conhecemos aí, o universo da criação de Deus. Esse universo, ele é oposto completamente, porque enquanto o outro tem a vida, esse tem um centro que é a morte. Então tudo nesse universo concorre para a morte, e o homem adquiriu para si o juízo que está nesse universo. Então nós começamos a morrer. O homem morre. E o pior de tudo, se fosse morrer só a sua carne, estava bom demais. Era um juízo, pecou, saiu e vai morrer. Morreu, acabou, enterrou. Mas não é assim não. O homem tem um juízo na sua alma, que é uma grande dificuldade para a sua vida. Porque é uma eternidade sem Deus. E nesse momento que Deus coloca em prática um projeto, é para resgatar o homem desse juízo, da morte e da morte eterna. Então, quando o Senhor faz esse projeto para resgatar o homem, que é o projeto de salvação, Ele incluiu o seu filho, o enviado do seu filho. Nesse projeto tem um cordeiro, e nesse projeto tem o Espírito Santo também. Então, nesse projeto que começa na eternidade, quando Deus elege o homem para salvá-lo, quando Deus chama o homem em um momento da sua vida, quando o Senhor faz o homem entrar dentro do campo da atuação do seu poder, e começa a mostrar que a salvação é um projeto dinâmico. A salvação é um plano dinâmico, onde o homem vem ao Senhor hoje e amanhã e depois, e ele passa a ter intimidade com o Senhor, ele passa a ter experiências, porque ele começa a conviver com uma fé que Deus coloca na sua alma. É um atributo de Deus. A fé é uma bênção de Deus para a vida do homem. Fé é para ele permanecer no corpo. Então são muitas bênçãos para a vida do homem quando ele começa a entender uma salvação que é dinâmica. E ele passa a entender agora que a salvação para a sua vida tem um selo. A salvação tem um selo. Quando o homem entendeu o projeto, ele entendeu que ele está debaixo do juízo, ele entendeu que a vida não é aqui, porque vida é eterna, que o nosso lugar
é no lugar que é absolutamente perfeito, e o que não é nesse lugar, porque envelhecemos. Então, nossa vida não é perfeita. Começamos a envelhecer, os cabelos começam a ficar brancos, começamos a ter que usar óculos, e começa a dificuldade natural que todo mundo passa e vai passar, e quem não passou ainda vai ter que passar mesmo, não vai ter jeito. Então, isso aqui não é perfeito. Então, o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o lugar da vida. Então, Deus, quando Ele cria o homem, quando começa a entender isso, ele começa a entender uma trindade na sua vida, onde o Pai está presente, envia o seu Filho, e há um selo desse projeto de salvação. E o selo é o selo do Espírito Santo. Vem o Pai, faz um projeto, o Filho cumpre completamente esse projeto. Cumpriu cabalmente. Foi até a morte e cruz. E ele deixa o Espírito para selar esse plano na vida do homem. A Bíblia fala, já estáis selados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que sela esse projeto, esse pacto que Deus fez com o homem. Fez para salvá-lo, fez com um filho para salvar o homem. Então aquele que aceita o Senhor Jesus, ele está dando um projeto e ele é selado agora pelo Espírito Santo, que Deus envia nessa última hora. O Espírito está escondido na primeira fase do projeto. Nós entendemos, porque nós agora passamos a ver o Espírito Santo presente. O Filho está escondido, mas daqui a pouco o Filho se revela, e o Espírito estava escondido naquele momento do Filho. Então conhecemos o Pai e o Filho, mas quando o Filho, Jesus, vai para a eternidade, ele revela agora a terceira pessoa dessa trindade, que é o Espírito Santo, que é o momento que estamos vivendo agora. Estamos vivendo a última fase. E o Senhor revela, o Senhor mostra como é que seria essa última parte do projeto. Ele mostra que seria o término de um plano para a vida do homem. Ele mostra que o Espírito Santo estaria presente e não teria uma quarta chamada. Agora era a última fase desse plano para a salvação do homem, onde o Espírito Santo estaria presente e selando a vida do homem. Nós vemos a pessoa do Espírito Santo desde o início. Quando os nossos primeiros pais pecam, eles fazem roupas de folhas para si, mas não estava ali o projeto, e Deus dá uma revelação. O Senhor começou a mostrar ali o que ele tinha para o homem. Então pega o animal, derrama o sangue, tira a pele. Eles fizeram aquilo e não entenderam, óbvio que não era para eles entenderem mesmo, não era para eles aquilo. Tiraram a pele e colocaram. Mas o Senhor começou a mostrar agora o plano, que para salvar o homem da sua dificuldade, teria que o Senhor Jesus morrer, que era o animal, e o sangue derramado seria o seu Espírito Santo. Mais tarde vem os filhos, Abel e Caim, e a história se repete. O Senhor nunca mudou a sua doutrina. Oferece o sacrifício, Senhor. Caim oferece um sacrifício que não é aceitável a Deus, porque não estava, o projeto do Senhor não estava ali. Ele ofereceu os frutos da terra, pegou tudo aquilo que ele tinha plantado, que ele tinha feito, e entregou. Deus não aceitou, porque não estava na eternidade. Vem Abel e descobre o projeto, porque descobriu agora o Filho e descobriu o Espírito Santo. Pega o cordeiro, mata o cordeiro, derrama o sangue. O Senhor aceitou. Aceitou por quê? Porque era o Filho que estava ali simbolizado, e o seu Espírito Santo também, quando derrama o sangue. O Senhor aceitou o sacrifício de Abel. O Senhor aceitou dar um livramento a Isaac mais tarde. Quando Isaac vai morrer, Abraão vai ao sacrifício do seu filho, e o Senhor não deixa que Abraão tocasse no seu filho, e do lado tem um animal que é colocado no lugar de Isaac. Isaac se livrou fisicamente naquele momento. E o Senhor coloca naquela hora uma doutrina, e repete a doutrina que ia salvar agora toda a humanidade, que era a morte do Senhor Jesus e o derramado do seu sangue, que é o selo nessa última hora desse projeto maravilhoso de vida e vida eterna. Na saída do Egito, a mesma coisa. O povo vai sair antes da última praga, uma revelação. Cada família deveria pegar um cordeiro, matá-lo, passar o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, comer o cordeiro todo assado dentro de casa, pés, cabeça, frissura,
e o anjo ia passar à meia-noite. A Bíblia fala que é o destruidor, ia passar à meia-noite. Aquilo ali aconteceu para o povo realmente, que o anjo passou e entrou na casa daquele que não tinha o sangue nas portas, e o cordeiro dentro de casa, e matou o primogênito de tudo, até dos animais. Mas era aquilo, morreram fisicamente, mas agora a situação se repete, como figura naquele momento, agora se repete, mas espiritualmente, a mesma história. O Senhor Jesus Cristo dentro da casa do homem, do coração do homem, comido todo, assado no fogo, e na mente e no coração o sangue de Jesus, que é o seu Espírito Santo, selando esse pacto de vida com o homem. A meia-noite vai soar, não deu meia-noite ainda, mas vai chegar um momento que vai dar meia-noite e o anjo vai passar e vai entrar na casa daquele que não tem o sangue na porta, e o Senhor Jesus Cristo revelado na sua vida, e vai revelar a morte. Então, muitos anos depois daquele fato, da saída do Egito, vem um profeta e aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo toma sobre si agora todo o juízo que estava sobre o Cordeiro, que era o juízo de morte que estava sobre o homem. Ele toma sobre si, ele dá para o homem toda a bênção que ele tinha na eternidade. Ele revela agora a vida, ele troca com o homem. Ele pega o cálice da morte do homem e dá ao homem o cálice da vida que era seu, através do seu sangue. É o selo agora da bênção do batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceria quando? Nesse último momento, profetizado pelo Senhor por vários profetas, especialmente por Joel, que fala o que aconteceria nessa última hora. Então a profecia de Joel falava o seguinte: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Então era a profecia para essa última hora do derramar do sangue, era a profecia para a última hora da troca da morte pela vida, era a profecia dessa última hora para o selo do batismo com o Espírito Santo. Primeira fase, o Pai se apresenta, vem Jesus agora, revela o projeto, e vem o Espírito nessa última hora, e pelo Espírito Jesus agora sela o homem com essa bênção maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. Tudo isso dentro de um projeto de salvação para o homem. Uma salvação que o homem busca todos os dias, e vem ao Senhor todos os dias. Mas como ele vem? Ele vem só batizado pelo Espírito Santo. Sem o batismo ele não vem, não. Sem o batismo com o Espírito Santo, ele entende como o cristianismo histórico está entendendo. O homem é salvo uma vez, salvo para sempre. Ele vem a Jesus um dia, pode orar por ele, está tudo certo, ele vai para o mundo, faz o que ele quiser, está tudo certo, mas dentro de um projeto que nós entendemos, quando o homem entende o batismo com o Espírito Santo, aí ele passa a entender que salvação é um projeto que você vem todos os dias com o Senhor. Assim como você bebe água todo dia, como você se alimenta todos os dias, como você come o seu pãozinho 9 horas, o almoço, o café à tarde e a janta, e no outro dia, no dia tudo de novo. É o cafezinho de novo, é o almoço de novo, é o lanchezinho da tarde, é a sopinha à noite, e depois outro sanduíchezinho antes de dormir, e no outro dia a mesma coisa, e você bebe água todo dia, e você come todo dia. Assim a nossa alma tem sede do Deus vivo. Você bebe água quantas vezes por dia? Por semana? Você não sabe. Nem eu sei. Mas uma coisa eu sei: quando eu tenho sede eu vou lá e bebo água. E quantas vezes eu me alimento? Não gosto nem de pensar nisso. Eu fico até triste de pensar. E a minha alma, quando ela tem fome, ela sabe onde encontrar o pão da vida. Então eu vou ao Jesus todos os dias. Agora, esse entendimento, ele não vem de qualquer forma, não. Só tem esse entendimento quem está selado pelo Espírito Santo de Deus. Só quem está batizado com o Espírito Santo. Senão, ele pensa que Jesus Cristo ele pode ser crente em casa, ele pode buscar o Senhor uma vez só na vida, ele pode ir à igreja uma vez só por semana. Ele não tem o Espírito Santo para revelar. Então o Senhor revela, ele fecha esse projeto quando ele revela a bênção do batismo com o Espírito Santo, que abre para o homem o entendimento de toda a obra. Aí ele passa a entender a salvação, que a salvação, ela tem dentro dela um dinamismo. E o dinamismo da salvação, porque a salvação, ela é em santificação. A santificação é fazer a vontade do Espírito Santo. Só batizado com o Espírito Santo, como entende isso?
Ele passa a entender os dons espirituais. E só batizado com o Espírito Santo que ele pode ter dons, ele pode entender os dons. Ele passa a entender agora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque tem uns falsos adoradores. Mas o verdadeiro, ele adora o Senhor no corpo e no sangue, que é na igreja batizada com o Espírito Santo. Ele passa a entender todo o projeto de Deus para a nossa vida, através do selo do batismo com o Espírito Santo, que é para essa última hora, é para os últimos dias. E nós estamos passando, meus irmãos, nessa última hora, é o último dia. Um dia que já amanheceu, quando veio o Senhor Jesus, um dia que o Senhor morreu, um dia que deu meio-dia, em que o sol veio sobre a igreja e castigou com 10 ondas de perseguições sobre a igreja. A maior delas é período de Nero, anos 60, quando milhares de irmãos nossos foram mortos, massacrados, trucidados, levados às fogueiras, às cruzes, às arenas. Foi a maior onda de perseguição, mas ela continuou. Foi o meio-dia para a igreja. A tarde declinou quando tentaram matar a palavra, o projeto, colocaram no latim e mataram a língua. E depois vem a noite, quando o Senhor revela a um homem a palavra e ele tira do latim, coloca em todas as línguas modernas e Deus o protege. Foi perseguido e ele entende que o Senhor que era o seu castelo forte, quando ele foi perseguido pela morte, para ser morto pela religião, mas ele entendeu que o Senhor que estava fazendo aquilo, porque naquela hora a luz brilhou, porque já estava anoitecendo. Então anoiteceu, mas quando anoiteceu para a nossa vida, nós já anoitecemos com a palavra revelada, já anoitecemos com a salvação entendida como um projeto que é dinâmico. Anoiteceu com a revelação do batismo com o Espírito Santo, o batismo da nossa vida selando esse projeto da nossa vida. Então já anoiteceu nesse último dia, mas glória a Jesus que nós temos essa bênção desse entendimento da palavra revelada conosco. Temos um entendimento do batismo com o Espírito Santo, que é essencial e fundamental para a vida do homem, para essa última hora. Porque aí, através do batismo, nós entendemos todo o projeto. Entendemos que está no final do projeto. Nós conseguimos discernir a noite, que já chegou a noite. Sem o batismo, não entendemos a noite. Estamos nela, estamos passando por ela, estamos caindo no buraco com ela, gostamos dela, queremos ficar aqui nessa terra, mas se deixar mais 500 anos, cada um de nós, não, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E se pudéssemos inventarmos um remédio para prolongar a vida, porque quer ficar mesmo. Então todo mundo vai e quer ficar e não dá certo, faz uma plástica para melhorar a fachada. E depois vai para as academias e todo mundo quer ficar, né? E se pudesse ia ficando mais um pouquinho, mas estamos na última hora. Vai terminar esse projeto. Só pelo Espírito Santo que nós entendemos que isso aí são as trevas, porque o Espírito Santo é a luz que sela o homem. Nessa última hora, só nos é essa bênção. A noite chegou, não deu meia-noite ainda, as trevas estão aí. Não deu meia-noite, mas vai dar a qualquer momento. E com trevas, só tem um jeito para ela. Só tem um jeito. É quando você coloca a luz da sua candeia. Senão não tem jeito. Candeia é um objeto, é uma lâmpada. É uma lâmpada que tem que ter um condutor de energia, porque senão o barro não acende sozinho, não tem jeito. Então tem que ter um condutor, tem que ter um combustível, no caso aqui da candeia, que é o óleo, o azeite. Então tem o barro, tem o azeite, e se coloca o fogo aqui, e através do azeite, que é o combustível, você tem a luz. Então nessa hora das trevas, só uma coisa combate as trevas, é a luz. As trevas saem quando chega a luz, não tem jeito. As trevas chegaram.
A candeia está presente na nossa vida. Nós somos uma candeia. O óleo derramado e o fogo. Quando nós juntamos tudo isso, nós nos lembramos de uma parábola que o Senhor falou no livro de Mateus, capítulo 25. E a parábola das 10 virgens é uma síntese de tudo que nós falamos. É uma síntese de todo esse projeto de Deus para a nossa vida. De uma salvação, do batismo com o Espírito Santo, dessa última hora, o fechamento do projeto. Então a parábola, ela pega toda a história do homem, todo o projeto, e o Senhor fala numa parábola de uma maneira maravilhosa. Né? A didática do Senhor, ela é maravilhosa. Então, o que fala a parábola? 2 grupos de pessoas que vão a um casamento. Tinham candeia, todas elas, porque é uso pessoal, né? O noivo era o dono da festa. Na parábola, ele era ele que estava promovendo aquele evento, o dono. A festa era na sua casa. Todas as noivas, aquelas convidados conheciam o noivo. O noivo era comum aos 2 grupos de pessoas distintas, e nós vamos ver depois no final a diferença dos 2 grupos. Todo mundo tinha candeia, repetindo, porque é uso pessoal. Mas aconteceu um fato muito interessante que ninguém aguardava. É que o noivo tardou. Ele demorou a chegar na festa. E a festa era na sua casa. E só com o noivo presente é que dava-se início à festa. E o noivo tardou a dar início àquela festa. E aconteceu que elas deitaram no canto e descansaram todas. E aconteceu um outro fato também inesperado. É que o noivo, o dono da festa, ele chegou à meia-noite. Ninguém esperava aquele fato. Ele chegou à meia-noite. Quando ele chegou à meia-noite, alguém anunciou: o noivo chegou. Eis aí o noivo. Saíram ao encontro. E agora aconteceu um outro fato também que ninguém esperava. É que 5 delas, embora tivessem as candeias, as lâmpadas, elas não tinham o azeite nos vasilhames para as candeias. Foi uma falha. Não tinham. E elas pedem aquelas que têm: dai-nos o vosso azeite. Elas falam o seguinte: olha, não seja caso que falte a nós e a vós. E diante daqueles que o vendem. Mas aconteceu um outro fato também, que aquelas que não tinham, que elas também não esperavam. Outro fato inesperado. É que aquele que estava vendendo o azeite de graça, o que ele fez? Ele fechou o local da venda, usando uma figura, é óbvio, e ele foi para a festa, porque ele faz parte da festa. Ele faz parte, ele é parte integrante desse projeto. Ele está na eternidade, testifica na eternidade, testifica aqui também. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está de graça vendendo nessa hora o azeite, o batismo sem dinheiro e sem preço. Está batizando de graça o homem. Ele já pagou o preço. Então aquele que vende, que está batizando, ele fechou a porta do local da venda e ele está na festa. Foi para a festa. O Espírito Santo anunciou a chegada e o noivo está na festa esperando. E 5 delas agora chegam com as candeias, mas sem o azeite. 5 chegam com a candeia acesa. Candeia à frente do rosto, ela é pequena, aqui está ampliado, mas é pequeno. Cabe na palma da mão, cada um tem o seu. Rosto iluminado, o dono da festa só tem uma coisa para falar: entra, para o reino está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Pode entrar. Eu te conheço, pode entrar, entra, pode entrar. Agora chegam 5 na festa. Tem candeia, mas não tem o azeite para colocar aqui dentro. Logo, não tem a luz. Meia-noite, densas trevas, ninguém conhece. E o noivo fala exatamente isso: não vos conheço. Nem abriu a porta. Meus irmãos, foi uma coisa terrível que eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer. Ninguém gosta de ser rejeitado por ninguém, não é? Quanto mais pelo Senhor Jesus naquele dia final. Ninguém aqui vai querer ouvir isto. Não vos conheço. Ninguém aqui em sã consciência quer ouvir isso. Nem quem está aqui, nem quem não está aqui também não quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Só que nós que estamos aqui hoje, nós estamos tendo o privilégio de ouvir num seminário
que nós podemos encher a nossa candeia agora, se nós quisermos. Isso é um privilégio que nós temos. Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Temos alguém para falar para nós que nós somos uma candeia, falar que as trevas já chegaram, falar que nós estamos no final de um projeto, que estamos encerrando, o Senhor está encerrando um período da nossa vida, falar que tem um Deus que está nos aguardando o anúncio da sua vinda e que está na hora dele reconhecer um povo. Agora, que povo é esse que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer o seu corpo mesmo. As trevas chegaram, o azeite dentro, o óleo dentro da alma do homem, e a luz é o Senhor Jesus. Então a porta da casa, usando uma figura de linguagem, a porta da casa, ele vai conhecer quem? Quem é conhecido da porta da eternidade? É o meu barro? Sou eu? Não, sou eu não. Aquilo que eu fiz, que eu faço, que eu não fiz, também nada disso. Quem vai ser conhecido na eternidade é o Senhor Jesus. Se nós não apresentarmos Jesus à porta da eternidade, nós não entramos. E para apresentarmos Jesus, porque Jesus é a luz, você vai apresentar é a luz. O barro só reflete a luz se ele tiver um combustível, se ele tiver o óleo, o azeite. Senão não tem jeito. Então a porta da eternidade, o Senhor vai olhar e vai ver a luz. Jesus é a luz do mundo. A luz eu conheço, entra. Argumento de gente não abre porta de ninguém, quanto mais da eternidade. Nós só convencemos a uma pessoa, é a nós mesmos. Só. Não enganamos ninguém, não convencemos ninguém, só nós mesmos. Chegando na frente do espelho e começamos a falar coisa boa no nosso espelho, ficamos até emocionados, né? Eu sou gente muito boa, né? Você fica no espelho, olhando para você mesmo, mas você é um camarada, você é gente boa, eu gosto de você, sabe? Aí você cuida dessa carne, né? Dessa carcaça velha, você tem que cuidar, pentear, alimentar e amar, e você fica todo emocionado com você está certo em tudo, né? É uma coisa impressionante, né? Damos razão a nós mesmos em tudo, nunca erramos, só nós que nos enganamos. Está todo mundo vendo que o negócio não é assim e nós estamos falando que é. Que o negócio é assim mesmo. Não enganamos ninguém, quanto mais Jesus na eternidade. Então na eternidade não tem jeito não. Tem que apresentar Jesus. O Senhor tem que chegar na porta da eternidade e ver a luz. Jesus é a luz do mundo. E a luz só vem pelo Espírito. Ninguém diz que Jesus é o Senhor, fala a palavra, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém fala isso. Só pelo Espírito que você fala, Jesus é o Senhor. Só pelo Espírito na sua candeia. Então eu pergunto aqui aos irmãos, para que nos interessa a candeia vazia? A candeia vazia eu não quero não. Não quero, não me interessa a candeia vazia. E eu pergunto aos irmãos aqui, e candeia cheia? Na candeia cheia, como fala o corinho, nós vamos cantar agora, é meu. Candeia cheia eu quero sim. Essa eu quero, me interessa. Mas vazio não me interessa para nada. É um pedaço de barro que tanto faz, caiu, quebrou, morreu, enterrou. Somos nós mesmo. Agora a candeia cheia, não. A candeia cheia revela a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Aí me interessa. Foi a palavra que o senhor falou para a irmã. Estava muito triste, depois do sepultamento de um parente, em casa. O senhor falou assim, candeia vazia. Não, senhor, por favor, se tem candeia vazia, eu não quero não. Não me interessa não. E candeia cheia? Não, candeia cheia eu quero. Então escreve isso aí, que você acabou de ouvir agora. Ela escreveu, e é o hino que nós vamos cantar agora. Candeia vazia, não me interessa. Candeia cheia eu quero, sabe por quê? Por causa do arrebatamento, só por isso. Vamos cantar. Tem uma candeia de óleo está cheia, ela anuncia que Jesus voltará. Brilhante e refulgente é o grito da igreja, Jesus vai voltar. Acende tua candeia, não a deixes apagar, iluminando teu rosto, Jesus te verá. Acende tua candeia, não a deixes apagar, iluminando
candeia cheia eu quero sim, porque Jesus vai voltar, glória a Deus. Encerrando esse projeto maravilhoso de vida, que um dia o homem saiu dele, o Senhor parou tudo. É como um homem que tem 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma. Nós estamos encerrando esse projeto já, para o Senhor voltar agora às 100 ovelhas de novo. É o projeto completo, absolutamente perfeito. Quando nós voltarmos para casa, aí nós vamos fechar esse projeto. O Senhor vai fechar esse projeto de novo e vai continuar a perfeição. Agora, para isso, precisamos estar com a candeia acesa. Por quê? Porque as trevas já chegaram. Candeia vazia não me interessa, porque eu não revelo Jesus. Só vou ser conhecido na eternidade apresentando Jesus. Meus irmãos, nós estamos encerrando essas duas aulas que são dadas agora, que é salvação e batismo com o Espírito Santo, todas elas fundidas numa aula só. Salvação como esse projeto dinâmico e vivo, todos os dias, selados pelo Espírito Santo, que sela esse projeto de salvação na nossa vida. Só entendemos a salvação se estivermos batizados com o Espírito Santo. Senão não entendemos, não. Estamos no final da nossa aula. E nós costumamos fazer uma pergunta nesse final, sabendo que a candeia vazia é o argumento nosso. Né? Se ela está vazia, eu vou ter que falar alguma coisa. E meu argumento não convence ninguém, muito menos na eternidade. Então, Senhor, abre-nos, é o meu argumento. Não sei o que é isso. É como comparar a velocidade da luz com a velocidade do som. Não tem como comparar. Né? O som se propaga nas trevas a 340 metros por minuto. E a luz a 300 mil quilômetros por segundo. Então não tem nem como comparar uma coisa com a outra. A luz é a revelação de Jesus. Eu não preciso falar nada. Eu já tenho um único argumento que abre a porta da eternidade, que foi a morte de Jesus, derramado o seu sangue, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de mim, revelando Jesus. É a única coisa que é o único argumento. Então já entendemos isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para encerrar a nossa conversa e nós orarmos pelos irmãos. As trevas já chegaram. Não deu meia-noite ainda. A qualquer momento vai dar meia-noite. Não deu ainda. Candeia nós não somos, não. Nós não temos, não, perdão. Nós somos. Somos uma candeia de barro. E nós nos conhecemos. O azeite, que é o combustível, o óleo, foi derramado sem medida. Quando Jesus Cristo morre, ele falou, não vos deixarei órfãos. A profecia de Joel, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, já se cumpriu, lá no Pentecostes. Então o Espírito foi derramado agora. O Espírito derramado, candeia você é, as trevas já chegaram. E onde é que está a luz para acender? Não, a tocha está acesa no altar de Deus. É o próprio Senhor Jesus, que é a luz do mundo. É o fogo. Está aceso. Os irmãos não se preocupem com esse sinal, não, porque nós temos tempo suficiente aqui. Tranquilo. Isso aqui não é para nós, não. Inclusive tocaram até errado, não é nem para ter tocado. Então as trevas já chegaram, nós temos a candeia, o óleo foi derramado, a luz está no altar de Deus, o fogo está aceso, eternamente aceso. Não deu meia-noite, vai dar, ser dado a qualquer momento, fechar o projeto. Os sinais já caíram sobre o mundo, já vemos sinais no mundo. As florestas já acabadas, os rios, os mares, a ciência que já se multiplicou, pai contra filho, filho contra pai. Então os sinais do mundo que o Senhor colocou na palavra já se cumpriram. Os sinais para o mundo já aconteceram. Israel já tem o seu sinal. Israel já voltou para casa. E foi a figueira que já floresceu. Né? A figueira floresceu. Em 48, Israel virou nação de novo. Tem uma língua própria, tem um povo, só faltava uma terra para ser agora uma nação, que é um povo politicamente organizado. É isso aí. Tem língua própria, tem uma terra e tem um povo, é uma nação, reconhecida pela ONU.
já floresceu, Israel está lá, como o Senhor previu na sua palavra. Então, o mundo tem seu sinal, Israel já tem, nós estamos vendo isso, e a igreja já tem o seu sinal também, porque a videira já floresceu, o Senhor já está batizando com o seu Espírito Santo, derramando dons espirituais, uma salvação dinâmica, a obra, o projeto, o evangelho vivo da nossa vida, do nosso meio. Então, os sinais já caíram sobre o mundo. Os sinais estão aí. A palavra já está se esgotando. Falta agora alguma coisinha dando o projeto para o Senhor encerrar o projeto, tocar a trombeta. Não tocou ainda. Muito bem, agora vai a pergunta. Agora é a pergunta. Essa complicação toda para fazer uma pergunta tão simples, né? As trevas, a candeia, o óleo, o fogo, os sinais. E agora a pergunta. A pergunta é muito simples. E a resposta eu sei que é mais simples ainda. Está tudo junto aí, está tudo certo, não vou repetir mais. Mas agora o que te impede de ser batizado? É essa a pergunta. Eu compliquei tanto para fazer uma pergunta tão simples, né? O que te impede de ser batizado? Se está tudo à mão. O fogo está aceso, a candeia você é. Está quase na hora de nós irmos embora para casa, se Deus quiser. Não é essa casa aqui embaixo, não. É a casa embora lá em cima mesmo. Está na hora de a gente ir embora para cá, voltar para casa. Se Deus quiser, vamos embora. A igreja não vê a hora de ir embora. Ser arrebatada. A igreja fala, vem Senhor, vem Jesus. É o grito dessa igreja. Senhor, volta logo. Mas a igreja que está falando vem, é a igreja batizada com o Espírito Santo. Senão não fala vem, não. Demora mais um pouquinho, Senhor. Fica, eu estou gostando daqui. Mas a igreja batizada, ela quer ir embora. Porque ela fala junto com o Espírito, vem Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. É o grito da igreja batizada com o Espírito Santo. Então o que te impede de ser batizado? Se nada te impede, então Jesus vai te batizar. A Bíblia fala que Ele, o próprio Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele, o próprio Jesus, garante a palavra. Ele vai nessa manhã batizar muitas pessoas aqui. O próprio Jesus. Nós vamos cantar um hino, nós vamos impor as mãos, nós vamos orar, nós vamos ficar de joelho, nós vamos ficar de pé, e Jesus Cristo vai abençoar nessa manhã, e nós vamos no final dar glória ao seu nome. Vamos cantar um hino, a primeira estrofe do hino, os pastores aqui presentes, rapidamente aqui. Os companheiros são pastores, ungidos, diáconos. Há um corredor aqui no meio, mais ou menos no meio. Os diáconos que estiverem daqui, vêm para cá. Os que estiverem lá atrás, fiquem lá atrás, por favor. Pastores, diáconos, evangelistas, ungidos. Os que estiverem no meio, para cá, venham aqui rapidamente. Aqui à frente, companheiros, vai passando aqui à frente, os diáconos, ungidos. Há lugar para todo mundo aqui. Vem com poder. Glória a Jesus. Com graça Aleluia, Senhor. do céu, vem hoje encher meu coração. Vem, sim, vem, como a brisa da manhã, trazendo aroma dos jardins celestiais. Vem, sim, vem, como forte vento vem. De ti eu quero mais e mais. Muito bem. Agora que os companheiros estão posicionados, pastores, ungidos, diáconos, nós queremos fazer um convite para aqueles irmãos que não foram batizados com o Espírito Santo ainda, mas que desejam. Não foram, mas querem. Você vai se ajoelhar onde você estiver e nós vamos impor as mãos sobre você. E aqueles irmãos que já foram batizados, estão repetindo o seminário, estão se reciclando, estão vindo aqui, estão trazendo alguém, você vai ficar de pé. E como nós, você vai orar pelo irmão que está ao seu redor. Os pastores posicionados aqui, você que não foi batizado, mas que quer ser batizado, você vai se ajoelhar. E você que já foi, vai ficar de pé.
Mas vai ficar de pé fazendo o quê? Vai ficar de pé orando pelo irmão que está ao seu lado. E o Senhor vai ouvir a nossa intercessão. E o próprio Jesus vai batizar nessa manhã. Glória a Jesus. Você ora ao Senhor. Fala, Senhor, batiza o irmão que está ao meu lado. Sela o meu irmão com o teu Espírito, com o batismo. E o Senhor vai ouvir a nossa intercessão. Sobre mim, ó Espírito de Deus. Glória a Jesus, Senhor. Sem tua unção não poderei vencer. Vem hoje encher meu coração. Pastores, diáconos, evangelistas, estendendo as suas mãos. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, Senhor. Derrai, surianda lá mais suriei. Andai suricandriala mahai. Derrandai sula mais suriei. Andreiai soldre mahas. Anderiala suriei. Oldreiai soldre sol. Andai suri. Meus servos, Andriai suriai. eis que Deriala mahai. este momento Oldrecai suriai. eu projetei Anderiei na diai. minha eternidade Lai suriai. para as vossas vidas. Andala E mahai. eu quero vos dizer, filhos, Andriei diai. que eu vos tenho alcançado. Andala E suriei. vós bem sabeis, Suriandei siricai. porque Derihai. eu já tenho Lai suriei. realizado nas vossas vidas. Andala mais suriei. Vós bem conheceis Siriandei a condição Suriala. em que vos alcancei Andala mahai. e vos tenho Andriai. colocado Dericai. em um novo caminho, Andala mais vos suriei. concedendo Anderihei. uma nova forma de vida. Leiriai. E tenho, Suriai. nesta hora, Andala mahai. preparado a vossa vida, o Andericai. vosso coração, para Eriandriai. receberdes, filho, Leiriai. o selo da minha salvação. Andala mahai. Tenho preparado, tenho trabalhado em favor das vossas vidas Leiriandei suriai. para este momento em que Ericai. eu tenho estendido Andala a minha mão sobre vós. Andriai. Eu vos digo, filhos, Deriai. recebei o meu Espírito Santo, Andala mahai. porque para uma obra eterna Leiriandei. eu vos tenho selado nesta hora. Leiriai. E Suriai. vos digo que a bênção que agora vos dou é o início, meus servos, de uma nova etapa das vossas vidas na minha presença, onde eu vos concedo Leiriandrei suriei. uma condição Kalai suriai. para terdes um alcance Andala mahai. ainda maior Suriei. acerca da minha obra, Hadala mahai. acerca da minha palavra, Andriai. onde eu vos preparo Suriai. para serdes também Siriai. usados Canderiai. nos dons do meu Espírito Santo. Anderiai. Glorificai Lara. o nome do vosso Senhor, Anderiai. porque eu vos digo Canderiai. que agora estáis selados Anderiai. com o meu Espírito Santo. Candala mahai. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja. Glória a Jesus, Sente em tua Aleluia, face o Glória a Deus. Amém, Senhor. Os roçar irmãos podem se assentar. da orla do Glória a Jesus, Senhor. vestido de Jesus. Sente que o Senhor está aqui e quer ouvir o teu louvor. Cantemos com alegria
O companheiro aqui vai entregar uma palavra, uma visão ainda. O Senhor mostrava que os corações de muitos irmãos aqui se transformavam em candeias. E vinha um anjo, enchia essas candeias de óleo, e depois vinha um outro e acendia essas candeias. Tem uma irmã aqui que tem 42 anos de idade. Ela deixou o marido em casa, ele está enfermo, ele não é servo, e ele ficou muito triste com ela, porque ele não ficou com ela, ele está doente. E essa irmã, o Senhor batizava ela com o Espírito Santo, curava o marido, e a preocupação que ela tinha de chegar em casa, e o marido está chateado, triste, ela vai achar ele alegre e feliz. Glória a Jesus. Outra palavra. Aqui o companheiro aqui. Um segundo só, irmão. Pastor, companheiro. Eu vi que um pouquinho antes da imposição de mãos, eu vi que o céu se abria e descia do céu sobre todo o templo um manto azul. E quando ele descia sobre todos,